Enquanto o irmão Isaac louva, nós vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e a nova terra, que habite a justiça de Deus. Nós estamos aqui, irmão, aguardando a volta de Cristo. Nós estamos aqui sendo preparados para encontrar com o noivo. E essa terra aqui, ela é passageira. A vida que a gente vive aqui, ela é passageira. Mas a Bíblia diz que o Senhor tem a vida eterna para nós, como igreja lavada e remida no sangue dele. A volta de Cristo se aproxima. Mas é necessário que nós mesmos estejamos preparados para entrar em encontro do noivo. Não ficar como as loucas que ficaram fora, mas sim como as prudentes, perseverando na presença do Rei, para encontrar com Jesus. Ele virá e não tardará. Eu quero agradecer a oportunidade, que é uma rápida palavra, senão prega aqui a noite toda. Amém, graças a Deus. Nós vamos ouvir mais um irmão louvar. O irmão Isaac diz que deixa para depois. Vamos ouvir mais um louvor. E vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Depois nós vamos meditar na palavra de Deus, baseado no que nós temos já lido. Como que é o nome? Emanuela louvando a Deus. Enquanto ela louva, nós vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vou cantar o hino 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Agradeço a oportunidade, amém. Vinha do Senhor, meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Aleluia, graças a Deus.
Meus queridos, nós vamos reler 1 Reis, capítulo 17, e verso 8 em diante, até o 14, até o 16. Nós estamos com o horário reduzido, temos que encerrar às 8h30, devido ao novo decreto, e nós estamos correndo contra o tempo. Por mim, nós ficaríamos até meia-noite, mas infelizmente nós não podemos, temos que obedecer. Vamos meditar. A palavra de Deus diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscar, ele a chamou de novo e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês que aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Graças a Deus. Meus queridos, observando essa palavra, nós podemos observar que o Senhor tem um meio de trabalhar que às vezes a gente não entende. Quando nós oramos ao Senhor, procurando solução para os nossos problemas, quando nós começamos a contar para Deus tudo aquilo que acontece em nossas vidas, nós começamos a dizer e colocamos expectativa nas nossas orações. Eu observo que nem sempre aquilo que nós estamos esperando acontecer, acontece. O Senhor supre as nossas necessidades, mas é da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer trabalhar em nossas vidas, e não da forma que nós pensamos. E quando esse servo estava precisando de refúgio, o Senhor manda ele ir a Sarepta, para a casa de uma mulher viúva. Nós sabemos que naquela época uma mulher viúva, ela não tinha proventos, não tinha aposentadoria, não tinha um provedor. Essa mulher, ela está passando por uma crise ali, o pessoal está todo mundo com fome e ela está nessa crise também. E quando ele chega lá, que ele pede um copo de água, a água vem de imediato. Tome um pouco d'água, descanse. Mas quando ele diz: eu quero um pouco de pão, estou cansado da viagem, eu gostaria de me alimentar, ela diz para ele que não tem comida, que tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e a expectativa dela era pegar aqueles cavacos de pau, fazer bolo para o seu filho e para ela e morrer, porque a situação não era uma situação muito favorável. Só que esse homem, ele vem na direção de Deus. O Senhor tinha direcionado ele ali. Aquela mulher também estava precisando de apoio financeiro, porque ela não tinha, e o que ela tinha era um pouco de farinha, o que ela tinha era um pouco de azeite ali. Só que Deus conhece tudo, sabe tudo. E quando aquele homem chega, ele se identifica como um homem de Deus, e ele diz: olha, eu vou te orientar a fazer uma coisa. Não é muito fácil, porque você tem um pouquinho de comida e um pouquinho de farinha, fazer um bolo para você e a expectativa é morrer.
mas eu sou servo de Deus. E eu vim aqui com a palavra de vida, não de morte. Você não vai morrer. Faz um pouco de bolo para mim, um pedacinho menor para mim. Depois faz o maior para você e teu filho. Não vai ser fácil dividir o pouco que você tem. Mas se você fizer assim, você não vai morrer de fome. Porque Deus me mandou até aqui, porque Ele tem um plano. E quando essa mulher atende o servo de Deus, aí o verso 15 vai dizer que, o verso 16 vai dizer que da farinha se não acabou, e da panela a farinha não acabou, e o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E quando nós começamos a observar esse texto, a gente vê que a gente precisa confiar no Senhor da maneira que Ele trabalha na nossa vida. Nós precisamos entender que o que o Senhor faz é perfeito. Nós não podemos não entender de momento. Eu me lembro que quando Moisés, ele é orientado a mandar o povo a marchar em direção ao Mar Vermelho, porque atrás vinha vindo um grande exército de Faraó, vinha vindo ali os soldados preparados para matar, e o povo começa a apertar ele e dizer: olha, você nos tirou lá do Egito para morrer. A situação lá era de escravo, mas tinha vida. Nós estávamos comendo todo dia. Agora vem aí esse exército querendo matar a nossa vida e você é o culpado. E ele recorre a Deus. E Deus diz: por que recorre a mim? Mande o povo que marche. E ele sobe em cima do alto e ele diz assim: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Deus mandou ele... Deus não disse para ele o que ia fazer, mandou o povo marchar. E ele diz assim: olha, o Senhor vai pelejar por vocês. E quando vocês verem o tamanho do milagre do Senhor, vocês vão ficar de boca calada. Porque Deus, Ele vai fazer algo incrível sobre esse acontecimento que está tendo diante de vocês. A fé, ela é imprescindível nas nossas vidas. Mesmo quando nós não entendemos nada. Quando Jesus chega no mar e Pedro jogando ali as suas redes, e ele chega para Pedro, e aquela multidão ali o cerca, e ele diz o seguinte: Pedro, hoje vai acontecer uma coisa diferente. Hoje eu vou te transformar em pescador de almas. Tu tem pescado aí muitos peixes, mas o projeto que eu tenho para a tua vida é um projeto diferente. Eu quero você no ministério. Você vai ser meu discípulo. E quando Pedro ele vai até Jesus, eu acredito que quem conhece Pedro ficava pensando: mas não é possível. Pedro é um homem muito eufórico. Pedro é um homem muito errado. Mas Deus tinha um projeto na vida de Pedro. Que as pessoas entendessem, Mamazel. Deus tinha, através do ministério de Jesus, um projeto grandioso na vida de Pedro. E Pedro, ele recebe ali mesmo sem questionar, ele segue, deixa as suas redes e vai. O problema é que quando Deus nos chama, às vezes nós começamos a ficar presos naquilo que Moisés começou a se prender. Moisés, quando Deus se manifesta para ele, há uma coisa maravilhosa, porque há fogo na sarça, e aquela sarça não se queima. Quando ele começa a substituir, acho que está ficando fraca aqui as pilhas. Quando a sarça começa a não se destrói, ele chega perto e Deus se manifesta para ele. E nesse momento, Deus começa a falar sobre algo grandioso que vai fazer na vida dos hebreus que estão no Egito, sobre um grande clamor que o povo tinha feito, pedindo misericórdia. E quando ele começa a entender que o projeto é grandioso, ele fica com medo. E ele começa a dizer: não tem possibilidade disso acontecer na minha vida, porque eu sou um homem de língua pesada. Não tem a mínima possibilidade de isso acontecer. Oi? Dá mais um volume, por gentileza. E quando Deus começa a se relacionar com Moisés, ele diz: olha, lá tem um rei que quer me matar. Eu não tenho condição de voltar lá. E o Senhor continua falando com ele e falando sobre as maravilhas que vai fazer ali no Egito através da sua vida. Eu não sei se está saindo aí.
Oi? Amém? Meus queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus ele olha para você, Ele te conhece antes de você nascer. Ele te conhece aonde você passa, como você se comporta, e Ele conhece o teu interior, aonde ninguém entra, nas intenções do coração. Quando Deus decide te usar para algo específico, é porque Ele conhece o teu coração, conhece o teu compromisso, e Ele sabe exatamente que você é capaz de exercer aquela tarefa a qual Ele colocou para você. Acontece que a gente, se achando muito incapaz, querendo fazer o ótimo, deixa de fazer o bom. Quantas pessoas não têm deixado de fazer a obra de Deus porque diz: eu ainda não tenho possibilidades, eu ainda não sei fazer direito, eu vou esperar que algo aconteça, que alguém me revele, que desça um anjo do céu, e começa a esperar por muita coisa, sendo que a palavra de Deus tem te revelado cada dia, tem dito que você é especial, que você é um projeto de Deus, e que você foi chamado, você foi escolhido para fazer essa obra. Mas as muitas dúvidas têm te colocado à parte. Em vez de se envolver, começa a pensar na fragilidade. Foi assim que Moisés disse: eu sou um homem de língua pesada, não tenho condição, não posso ir lá porque tem alguém lá que vai me matar. O rei não gosta de mim. Olha, mande qualquer um outro, menos eu, porque não dá certo para mim fazer essa obra. Mas Deus tinha escolhido Moisés. Mas Moisés era um homem escolhido desde o ventre. Moisés era então escolhido para libertar aquele povo. E eu pergunto para você: quantas pessoas que o Senhor colocou nas tuas mãos para você também libertar dessa escravidão do pecado? Quantas pessoas o Senhor não tem colocado diariamente na tua vida para que você possa também quebrar os grilhões que acorrenta aí no engodo do pecado? E às vezes a gente diz: mas não dá para mim, não posso pregar, eu não tenho competência, não tenho capacidade. Mas entendam uma coisa: quando o Senhor manda, Ele cuida. Quando Ele te chama, Ele prepara. E você já foi chamado e foi escolhido. Então entenda uma coisa: mesmo que você não entenda, se o Senhor mandar ir, vai. Porque é grande o mistério, mas é grande a obra que Ele tem na tua vida. Entenda os mistérios de Deus. Entenda o teu chamado. E faça aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos com toda a convicção. Porque o Deus dessa obra foi quem te chamou e foi quem te escolheu. E Ele mesmo é quem capacita, Ele mesmo é quem cuida dentro dessa obra que você está enganjado. Eu quero falar também, aproveitando os 3 minutos que me restam, com você que não é evangélico ainda. Eu estou falando aqui de obra e de chamado. Jesus Cristo nos chamou a partir de um convite a segui-lo. Ele disse assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eu quero trazer esse contexto para a nossa vida espiritual. Existe uma morte que Jesus Cristo fala que ela é uma separação eterna de Deus. Existe uma morte que ela nos condena a passar a nossa eternidade distante daquele Criador que nos deu a vida, que nos deu tudo que nós temos hoje. Existe uma condenação a partir do momento que você nasce, que ela vem sobre a sua vida desde os pecados de Adão. E existe algo que nos liberta dessa condenação, que é o chamado sangue de Jesus Cristo, um sacrifício que foi feito por um justo para a remissão de pecado. E eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo, Ele, mesmo depois de ter partido e enviado o Espírito Santo, ressuscitou, foi para os céus. Ele continua olhando para essa geração que de vez em quando tem a oportunidade de aceitá-lo no coração e rejeita, tal qual foi quando estavam perguntando: quer Jesus Cristo ou quer Barrabás? E as pessoas preferiram escolher Barrabás do que Jesus Cristo. Há uma oportunidade para a humanidade, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Há uma forma de você se relacionar com Deus. Jesus diz que Ele é o único caminho. Só existe um caminho, só existe uma pessoa que é capaz de lhe dar a salvação, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando nós acreditamos em Jesus, confessamos Ele como nosso Salvador, nós temos esse direito. E eu quero falar para você que hoje você tem uma oportunidade nas suas mãos de aceitar Jesus de verdade.
Não simplesmente com a boca dizer eu tenho Jesus, eu me relaciono com Deus. Não, mas fazer um compromisso de verdade. Dizer, Pai, eu te louvo com as minhas atitudes. Pai, eu te entrego o meu coração. Eu abro o meu coração para que você possa morar. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. A partir de hoje, eu quero fazer um compromisso contigo. Aonde eu for, eu vou falar abertamente que eu sou de Deus, porque Jesus Cristo me comprou e me salvou. E esse compromisso eu faço contigo. É isso que Jesus Cristo espera. Ele disse que nós temos que o confessar como Salvador. E diz que aquele que não confessa, que se envergonha de confessar a Ele como Salvador, um dia ele também vai se envergonhar diante do Pai, porque você não confessou Ele como um Salvador da sua vida. Mas porém aquele que entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, tudo pela sua vida e por tua vida Ele faz. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, primeiro de tudo você é perdoado dos seus pecados. Quando você entrega a sua vida a Cristo, segundo lugar, você é justificado e você recebe então o direito de ser chamado filho de Deus. E eu quero encerrar as minhas palavras dizendo que há uma chance para você, há uma saída, é aceitar Jesus como seu Salvador. É a oportunidade que o homem tem de ser feliz de verdade. É a oportunidade que você tem de encontrar aquilo que você está procurando há muito tempo. A você que se distanciou por um motivo ou por outro, que se afastou da casa de Deus, você conhece toda a verdade, não precisa nem eu pregar para você. Você sabe que essa palavra é a verdade, você sabe que essa palavra ela fala de algo que vai acontecer, que é a volta de Jesus Cristo e que você precisa se preparar. A você que se afastou, volta para a casa do Senhor. Não espera muito tempo, porque nós não sabemos até quando vai essa oportunidade. Hoje nós estamos aqui, amanhã eu não sei.